noite. Começando aqui com vocês mais uma live aqui na página do Instituto Longtal. Deixa eu conectar aqui o celular para poder ir acompanhando as perguntas com vocês. Muito legal estar aqui mais uma vez. Hoje o papo vai ser sobre o baço, né? Muitas pessoas que trabalham e conhecem a medicina moderna, às vezes não entendem essa abordagem da medicina chinesa e a importância que é dado, mas espero hoje fazer uma associação de informações de forma que todo mundo consiga ter essa visão de uma maneira mais ampla também e da mesma forma que a gente vê na MTC, né, com a importância que a gente vê na MTC. Boa noite aí quem está chegando. Vamos ver aqui. Boa noite, Denise. Boa noite. Deixa eu ver quem que está mandando mensagem aqui também. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos chegando que a gente já logo mais começa a falar um pouquinho do tema de hoje. Até já fico à disposição aí. Boa noite, Karina. Se alguém tiver alguma pergunta específica já sobre esse tema, se quiser passar, mandar, pode já mandar aí para mim que a gente já vou respondendo se tiver alguma coisa específica, alguma dúvida específica que já saiba o que quer saber, né? Vou esperar o pessoal ir entrando para já começar conversando com vocês. Boa noite, Tati. Boa noite. Quem mais aqui mandou oi? Boa noite a todos aí que estão entrando. Vou ficar acompanhando aqui com vocês no celular também para poder pegar as mensagens direto aqui para não perder nada. Bom, vamos começar falando um pouquinho do que é o baço, né? Muitas pessoas que trabalham na MTC têm uma familiaridade maior com a importância dele no corpo humano. Já quem conhece ele somente ouviu falar anatomicamente, tem até pacientes que nem sabiam da existência do órgão ou ouviram falar de uma maneira muito remota. Todo mundo fala muito do pâncreas, do fígado, mas o baço é meio que um órgão ali deixado de lado. Porém, hoje ele está sendo muito mais valorizado pela área de saúde, está se dando uma consideração maior, está se evitando aquela coisa de qualquer situação tira o órgão fora, né? Ele como se ele fosse um órgão facilmente removível. De fato, ele pode ser removido, mas não é um órgão tão, vamos dizer, descartável como se tinha ideia, né? E aí eu queria até ver com vocês aí que são da MTC, se alguém me fala aí uma função importante do baço na visão da MTC para a gente começar a confrontar com a medicina moderna. Quem me diz aí uma função do baço na visão da MTC? Quem que está acompanhando aí pode digitar aí no chat que eu já vou visualizando, já vou respondendo. Quem me fala uma função do baço importante? Né? Ele faz parte do elemento terra, então, dentro do conceito dos 5 elementos da natureza, a medicina chinesa associa a terra, até porque a terra é vista como uma região central, exatamente como está o baço e o estômago no nosso corpo. Por isso que ambos fazem essa parte, porque tanto o baço como o estômago estão aqui na região central do nosso abdômen. Por essa razão, fazem parte do elemento terra. E eles têm uma importância central na nossa energia também, porque é graças ao estômago, ao baço e ao pâncreas que nós temos o início aí de um processo de digestão e de absorção de nutrientes que vai formar energia no nosso corpo. Então, por isso que ele é um grande centro de energia. Quem que me diz aí? Transformar e transportar. Boa, Karina. Então, uma das funções do baço é transformar o alimento, não é? E transportá-lo, né? Logicamente, como ele vai transportar? Através da corrente sanguínea. Não é um transporte aéreo, um transporte imaginário, é um transporte real, não é? E aí, o que é interessante a gente associar com a medicina moderna? O que a gente sabe do baço, não é? A gente sabe
que ele é um órgão responsável pela degradação de hemácias antigas. Então, ele faz a renovação sanguínea, além de ser um órgão hematopoético, produz sangue. E isso que eu estou falando não é MTC, isso é como é visto fisiologicamente o baço na medicina moderna. Então, é para vocês verem que o chinês não estava criando uma teoria da imaginação dele. Eles tinham um conhecimento profundo de anatomia e, em cima desse conhecimento, eles foram criando as conexões entre as questões físicas e emocionais. Esse é o grande diferencial do MTC, não ver apenas um corpo, e sim associando as questões emocionais junto, que hoje a gente vai vendo que se interrelacionam muito. Eu vou falar um pouquinho logo mais do LCR, né, que é o líquido cefalorraquidiano, e da relação que ele vai ter, por exemplo, com o nosso pensamento, que é outra função do baço. Aí a Tati comenta, controlar o sangue. Boa, Tati. Outra função aí, como eu estava falando, ele faz a degradação, a eliminação das hemácias antigas. O que é antigo para o corpo? Em torno de 100 a 120 dias. Então, aí as hemácias com mais de 3, 4 meses vão sendo eliminadas do corpo para que novas células sejam formadas. Então, essa é uma das funções importantes do baço na visão moderna. E aí você fala, caramba, os chineses falavam isso, tá lá, controlar o sangue. Ah, ele também tem uma função importante, olha lá, a Tati manda manter os órgãos no lugar. É verdade, então assim, quando você entende toda a questão também do sistema linfático e da importância que tem o sistema muscular para a função do sistema linfático, você entende melhor a associação que os chineses fizeram. Como assim, Camille? Vamos lá. O sistema linfático, diferente, por exemplo, das artérias e veias, que tem uma porção muscular que faz com que ela contraia e faça esse retorno venoso, então você tem as artérias que carregam o impacto do coração, certo? O coração bombeia e as artérias têm o poder de dilatação para aguentar esse tranco que vem do coração, enquanto as veias fazem pequenas contrações para trazer esse sangue de volta. E tem lá as válvulas, né, que são o conjunto lá de válvulas que vão abrindo e fechando conforme esse sangue passa para que não tenha retorno, né, que quem tem varize, tem problemas, não tem isso bem ajustado. Pois bem, o sistema linfático não tem isso, então ele depende das contrações dos músculos para que ele consiga fazer o retorno linfático. Por isso que na drenagem linfática, a massagem é uma massagem mais leve, com movimento até que vibratório e até de pressão ao longo do trajeto, para ajudar justamente a fazer o movimento que o músculo faria. E é por isso que pessoa sedentária retém mais líquido. Por isso que você vai visitar um familiar hospitalizado, que está lá dias na cama, ele está inchado, porque ao não se movimentar, ele retém. Peraí, Camille, movimento é yang. Por isso que, então, deficiência de yang qi retém líquido? Bingo, é isso aí. Os chineses, quando eles falavam em yang, eles falavam em movimento. Sem movimento muscular, automaticamente o yang está baixo. Yang de quem? Eles associavam ao baço. E aí, hoje, a medicina moderna sabe o que? Que o baço é o principal órgão do sistema linfático. Percebe que nós estamos falando, gente, de uma coisa que tem mais de 4 mil anos. E que a medicina moderna, hoje, com toda a tecnologia, afirma basicamente as mesmas coisas que os chineses afirmaram há 4 mil anos, sem metade, ou metade, estou sendo até positiva, um quinto da tecnologia que a gente tem hoje para entender o corpo. Para vocês terem uma ideia, os primeiros desenhos anatômicos mais precisos são datados do século XV, com Leonardo da Vinci, entende? Depois Vessalio, no século XVI. Então, quer dizer, até século XV e XVI, a gente não tinha nem desenhos precisos anatômicos. E os chineses, há 4 mil anos atrás, já falavam de função do baço, um órgão que durante muito tempo foi visto como algo descartável. Qualquer coisa descarta. Só para vocês terem uma ideia da importância dele, a gente fala que ele é importante para o sangue, né? Então vamos lá, deixa eu dar uma boa noite aqui, tem um monte de gente mandando boa noite, então vamos lá. Boa noite, Nelson Mendes, Cláudio,
Bem-vindo, o Cláudio está sempre por aqui. Sérgio Oshikawa, querido, em breve estaremos juntos aqui no Mestre Tung. Treza, outro querido, um beijão. Dani Castrali, Silvana, minha lindona, um beijo. Poli, querida, saudade, eu vou falar isso toda vez que eu te ver, saudade de vocês aí de Portugal, não vejo a hora de poder ir para aí de novo. Beijo, Fabiana Espinossi, Flaviana, Grazi, minha querida, amanhã estou lá com você. Quem mais? E a Tati falando aqui, a Tati mandou várias, Tati, obrigada aí pela participação, a Tati está mandando todas as funções aí. Então, assim, só para vocês entenderem, a gente fala que ele controla o sangue na medicina chinesa, e muita gente às vezes acha que, mas como assim controla o sangue? Bom, pois bem, para vocês terem uma ideia, o baço ele armazena em torno de 250 ml de sangue para caso a gente tenha uma hemorragia. Camille, é verdade, tem ponto do baço para tratar a hemorragia. Olha que interessante, os chineses já sabiam disso. Lembra lá do baço 10? O baço 10 é o Xihai, né, o mar do sangue, que é considerado o ponto importante para controle sanguíneo. Aí você fala, mas Camille, é estranho, né? Só um ponto, um canal ter todo esse potencial. Vou mostrar aqui para vocês, espero que depois vocês matem a curiosidade de olhar na anatomia. Isso daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Percebe esse trajetinho aqui, ó? Se vocês olharem aqui, tá vendo? Vem pela lateral do pé, sobe medial da perna, todo mundo tá vendo aí? Ó, vai vindo aqui por dentro. Se eu falasse para vocês que é o trajeto do baço, muita gente ia falar, realmente parece. Mas não, ele é o trajeto do nervo safeno. E olha aqui, nós sabemos que a veia safena, a importância que ela tem, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia da importância que tem no nosso corpo o sistema nervoso. O trajeto, tá vendo? Os chineses fizeram um mapeamento muito completo do nosso corpo. Eles associaram sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema linfático e associaram órgãos, vísceras e emoções. A Tati comenta aqui, né? Ele abriga o pensamento. Quando você fala isso, muita gente fala, gente, mas como um órgão tem a capacidade de abrigar o pensamento? Na verdade, lógico que por trás de muita explicação da MTC tem uma filosofia, uma explicação toda floreada que veio daquela época e do conhecimento que se tinha naquela época. Aí eu falo para vocês o seguinte: o que é o pensamento na descrição do sistema nervoso? Nada mais é do que um conjunto de conexões, não é? Que a gente tem no nosso córtex cerebral. Pois bem, aí eu estava falando que eu ia falar do LCR, né? Perdão, deixa eu tomar um golinho de água aqui, porque eu me empolgo falando com vocês e acabo ficando com a boca seca. Então, tá lá. Quem que cobre, quem que protege, né, o nosso cérebro? Que está ali abaixo da meninge subaracnoide, protegendo ali o nosso cérebro. O LCE, que é o líquido cefalorraquidiano. Esse líquido ele é formado por proteínas, por glicose, por hormônio, glóbulo branco, vão pensando, né? E a função dele é essa. Aí eu falo para vocês, o sistema linfático, qual que é a função dele? Recolher o líquido, jogar de novo na corrente sanguínea, formando plasma, e esse líquido junto do sangue vai percorrer todo o nosso corpo, levando glóbulos brancos, levando proteínas, levando nutrientes. Então, tá aí a explicação do baço ter uma relação com o pensamento. Percebe? Ao fazer parte da corrente sanguínea, o sangue depende. Sem glicose, nós precisamos de açúcar para ter energia. Sem isso, a gente não tem os impulsos. Sem os impulsos, a gente não tem conexão neural. Sem conexão, eu não penso, eu não raciocino, eu não tenho nada. Então é por isso que o baço controla o pensamento, o raciocínio, a mente? Exatamente. Percebe? Então, vão entendendo o nível de conexão que os chineses fizeram há 4.000 anos atrás. Tem, às vezes, algum erro técnico ou alguma coisa que, às vezes, ainda a gente não consegue associar exatamente? Logicamente que tem, porque eles fizeram uma descrição
sem base alguma, né? Buscando uma base totalmente deles. Eles foram lá, fizeram as dissecações e foram estudando. Então, obviamente que no decorrer da história, algumas coisas foram encaminhadas de outra forma, mas de maneira geral, todo o complexo que nós trabalhamos na MTC e as informações que nós temos ainda se mantém. Tudo isso que a gente está falando aqui tá lá, você encontra descrições lá no Juan de Neidin, que estamos falando de mais de 2.000 anos antes de Cristo, e a descrição da medicina moderna. Percebe a ligação? Então, eu espero, e a minha ideia agora, nas próximas semanas, é fazer lives com vocês sobre o Zangfu, sobre os órgãos e vísceras e sobre essas funções, para que os profissionais de MTC e também os pacientes e também aqueles que têm vontade de estudar MTC percebam a complexidade e a importância de entender a anatomia e fisiologia na visão moderna, porque elas se entrelaçam, não dá para separar. Por isso que quando o paciente vem com uma doença na nomenclatura ocidental, então, por exemplo, eu tenho uma esplenomegalia, que é um aumento do baço, ou eu tenho um nódulo no baço, a gente vai fazer uma associação, mas percebam que não é um tratamento, é um pseudo-tratamento, algo irreal. Não, a gente está falando da mesma linguagem. Só que os chineses fizeram um mapeamento totalmente diferenciado. Por isso que ainda hoje, a cada dia, a cada novo trabalho, a cada nova pesquisa, a gente descobre mais alguma informação, né? Eu sempre costumo dizer sobre o cordão umbilical, né? Os chineses sempre disseram que o umbigo era um grande centro de energia ancestral. E muita gente fala, mas como? Ué, porque ancestral é o quê? Genético, anterior, que veio dos nossos ancestrais. Correto? O que, que hoje todo mundo tem feito? Guardado o cordão umbilical do bebê por causa das células tronco, que são quem? As células base para a constituição do nosso corpo. Não são células, não seria ancestral? Então, quer dizer, os chineses sempre falaram da importância, e muita gente fala, imagina, o umbigo não é nada, é só uma cicatriz. E os chineses sempre falaram, não, foi daí que nós recebemos o nutriente durante os 9 meses da nossa mãe, tem uma grande importância. Entende? Então, ao abrir a mente para ver o que eles falaram naquela época, para mim, como eu sempre falo, é apaixonante, porque eles não tinham 1/10 do conhecimento que a gente tem hoje, e eles conseguiram dar informações que até hoje coincidem. Não foi uma coisa que eles falaram e a gente hoje descobriu que é C. Não, eles falaram que o órgão controlava sangue, e a gente sabe que a polpa vermelha do baço é responsável por degradar as hemácias. Eles falaram que o baço era responsável pelo quê? Pelo Wei Qi, a energia de defesa. E o baço, a polpa branca, produz leucócito e monócito, que é a célula de defesa do corpo. Como, gente? Os chineses abriram aquele bacinho ali, parecendo um feijão grande, e conseguiram entender tudo isso. Entende? É de uma grandeza de conhecimento que me entristece ver, às vezes, o pessoal dizendo que qualquer ponto, qualquer coisa, fica fórmula de bolo e querendo resposta. Se você entender o caminho da MTC, os resultados realmente vão ser incríveis, principalmente com a ideia de base da MTC, que é a prevenção, é entender o sistema e prevenir a falha desse sistema, né, para que você tenha saúde. Boa noite, Núbia, Elisete Monteiro, Márcia querida, Luiz Eduardo Vaz, Lourdes Palermo, um beijão aí para todos vocês que estão acompanhando. Alexandre Gameiro, querido, beijo. Espero que vocês estejam curtindo aí, relembrando algumas informações e acrescentando novo para o seu conhecimento de MTC, para que se você tinha dúvida se realmente Basso fazia tudo isso, agora você tem certeza que não é papo de chinês, tá? Outra coisa importante, por que se associa o baço ao pâncreas, né? Essa relação do sabor doce da terra, hoje a gente entende, porque junto da nossa formação do corpo, a gente precisa da glicose. E quem faz o papel principal nessa degradação é o pâncreas. Porém, baço em chinês é pi, então quer dizer, ele é sozinho, a gente que associou, né? Pâncreas em chinês é Yixen. Yixen, quer dizer, não tem nada a ver
um órgão com outro. Eles sabem que são dois órgãos distintos, só que eu já vi pessoas falando, não, os chineses chamam uma coisa só, e não é uma coisa só, eles já sabiam que eram órgãos distintos. Agora, eles têm uma conexão, né? Há uma conexão no processo de formação sanguínea por causa da glicose, por causa da relação com o doce. Ei, querida Cidinha, lindona, um beijo grande, prazer é meu de te ver aqui. É, então, assim, percebam que tem toda uma lógica. Então, vamos tentar relembrar algumas coisas aí. Primeira coisa que a gente comentou, assimilação da questão do pensamento, do raciocínio. Então, agora vocês não tenham dúvida da relação. Por quê? Porque o baço é responsável pela degradação de células velhas e pela formação de novas células com nutrição. Essa nutrição vai para todo o nosso corpo, em especial o nosso cérebro. Por essa razão que sim, o baço é importante. Por isso que quando a gente está cansado, a gente acaba querendo, muitas vezes, comer um doce. Porque a glicose na corrente sanguínea vai nos ajudar a sentir mais energéticos, mais elétricos. E por isso que a gente vai acabar despertando. Quando a gente está estudando, está cansado, a gente acaba querendo comer um docinho. E essa é o pedido do corpo por causa desse desgaste energético que você tem. Às vezes até mais do que quando você tem desgaste físico. Né? Quando a gente tem desgaste físico, a gente também acaba querendo comer alguma coisa ali rápida para dar energia, mas quando é mental, você percebe que é muito mais forte, até porque o cérebro ele precisa de energia ali o tempo todo para as conexões neurais que ele faz. Então, mostrando aí mais uma vez que o chinês não estava criando uma teoria do nada. De fato, os impulsos, né? Ou seja, o yang, né? Que é o cérebro, o ápice do yang, precisa do movimento yang do baço para que ele funcione. Por isso que a gente fala que quem tem deficiência de yang de baço tem cansaço mental, raciocínio lento, dificuldade de absorver conhecimento, de aprendizado, porque o yang de baço está associado a isso. Né, que é o movimento. Lembra, yang é metabolismo, yin é o órgão. Então, quando eu falo yin do baço, eu estou falando a estrutura do baço. Ele teve uma ruptura do baço, ele teve uma lesão do yin do baço. Ele está com um nódulo no baço, ele teve uma lesão do yin do baço. Agora, quando eu falo função, ou seja, função linfática, função de eliminar hemácia, função de produzir linfócito, tudo isso daí, aí é o yang de baço. Por isso que é o yang de baço que ajuda no sistema de defesa do corpo, é o yang de baço que ajuda no controle de sangue, é o yang de baço que ajuda no pensamento. Percebe? E o músculo, que todo mundo fala, ele controla o músculo, mas não o tendão, ele controla a massa ali do músculo. Logicamente, porque aquelas contrações das fibras é que faz com que o sistema linfático consiga reabsorver o líquido do interstício e jogar na corrente sanguínea de novo. Então, quer dizer, ser o principal órgão do sistema linfático tem tudo a ver com controlar a umidade ou transformar a umidade, que é outra função dele. Então, mais uma vez, os chineses não estavam viajando, isso é fisiologia, tá? Outra função importante, deixa eu ver se a gente pega aqui. Bom, mover a energia e o sangue, né, que é outra função importante, eu acho que a gente não precisa nem explicar muito, né? A partir do momento que eu já falei que ele remove células velhas do sangue e produz novas, eu já estou dizendo que ele dá um impacto para o movimento do sangue no corpo. Né, ao fazer essa troca. Né? Essa troca, inclusive, é chamada de hemocaterese, que é a eliminação das hemácias. Tá? E hematopoiese é a produção de células novas, logicamente, um trabalho em conjunto com a medula. Tá? E aí você lembra que o rim tem uma relação importante também com o nosso, com essa questão do sangue, dos ossos, da medula, do cérebro, né? Então a gente vai fazer uma live depois só falando dos rins para isso ficar mais claro. Mas a ideia é que vocês percebam, então percebam o sangue, né? A gente tem lá o sangue é bombeado pelo coração, correto? Ele é nutrido pelo baço, ele é oxigenado pelo pulmão, filtrado pelos rins e armazenado em forma de glicogênio pelo baço, pelo fígado.
Correto? Então, quer dizer, todos os órgãos têm uma ligação importante com o sangue. Afinal de contas, os órgãos são yin, assim como o sangue, que também é yin, material, não é? Então, você percebe essa relação. E, ao mesmo tempo, eles têm uma relação também de limpeza, né? De troca. Se você pensar, o baço, ele elimina as células antigas, o pulmão elimina o CO2, o rim elimina toxinas, assim como o fígado, né? O rim elimina através da urina, o fígado ele elimina através das fezes, né, no processo digestório e também na degradação de possíveis toxinas, como por exemplo o álcool. Então percebam que tem toda uma relação, como os chineses falam, não é uma lenda, não é uma história da carochinha criada para encantar crianças. Não, quando nós falamos em MTC, por isso que o M é medicina, né? Realmente é uma medicina. Eles tinham um conhecimento aprofundado, só que diferente da medicina moderna, que está vendo o corpo de uma maneira isolada, eles associaram toda a inter-relação com as questões psíquicas, emocionais, com as físicas. E eu acho que esse é o grande trunfo da gente, é poder olhar para o paciente com aquele monte de queixa física e falar: você tem passado muita preocupação, você tem trabalhado demais, você não tem conseguido descansar a sua mente, e a pessoa fala: caramba, tenho sim, porque eu vi a marca de dente aí na sua língua, mostrando que você está retendo líquido. Então, quer dizer, você provavelmente está trabalhando demais a mente e pouco o corpo. E a pessoa, caramba, é verdade, eu estou muito sedentário mesmo. Então está explicado. Por isso que seu sistema linfático paralisou. Porque ao não fazer atividade física, você retém líquido. E aí o sistema linfático não tem a capacidade de recolher, porque sem as contrações musculares é difícil. Percebe? A Polly me pergunta: Camille, uma pessoa que foi operada de veias safenas, que foram secadas, vai ter algum comprometimento da energia do baço? Então, Polly, não há, assim, não dá para a gente relacionar diretamente 100% a isso, mas todo problema vascular é associado ao baço. Varize, má circulação periférica, a gente pensa no baço. Primeiro, pela questão linfática, porque é ele quem recolhe o líquido do interstício e joga na corrente, o que faz com que ajude no plasma e na melhor circulação. E ele também faz aquele controle que foi falado por alguém, acho que foi a Tati, do controle dos órgãos, qualquer tipo de pitose, ou seja, queda de órgãos, incluindo das veias. Então, quando eu tenho, por exemplo, a varize, que é aquela veia dilatada, fraca, eu vou associar também ao baço. Até porque é o que a gente falou. Você pode perceber, o que é mais comum a gente ver varize? No homem ou na mulher? Muito mais comum nas mulheres, não é? Aí o que os chineses falariam? Porque a mulher tem menos yang qi. E isso se deve ao quê? A questão que a gente já tem uma estrutura muscular mais fraca do que a do homem. Por isso que a mulher, quando ela tem que fazer atividade física, ela tem que fazer até um pouco mais do que o homem para poder adquirir o mesmo tônus. Então, para a mulher, é fundamental a atividade física. Para o homem também mas você percebe quando você resolve fazer uma dieta, né? Você vai fazer dieta, por exemplo, com um parceiro, com o namorado, com o marido, com um amigo, com alguém, você percebe que às vezes você luta para perder 2, 3 quilos, enquanto o parceiro perde 5, 6 no mesmo período. Você fala: mas como pode? Por que isso? Porque o metabolismo do homem tende a ser mais rápido, justamente porque ele tem o yang, que é metabolismo. A mulher tem o metabolismo mais fraco, porque ela tem o quê? Característica yin, que é mais parado. Então, a mulher tem que trabalhar o dobro. Então, qualquer problema vascular, a gente vai associar a uma debilidade de baço, né? Mas para melhorar, a pessoa também precisa ajudar com a força muscular. Então, praticar atividade física, principalmente atividade de membros inferiores, vai auxiliar nesse retorno venoso, para que com que a veia não tenha que se forçar tanto a fazer o retorno venoso. Percebe? Né? E se ainda o líquido não tiver líquido, né? Ou seja, se você começar a reter líquido, seu sistema linfático não trabalha bem, isso vai piorar ainda mais o sistema circulatório, que é outra função do baço. Por isso que todos esses problemas na MTC a gente trata muito com baço 6, baço 9, que é ponto para tratar a retenção de líquido, baço 10. Percebe? E aí eu quis mostrar para vocês o trajeto do nervo safeno para vocês perceberem a interrelação do sistema nervoso, do impulso elétrico com as funções que a gente exerce no corpo.
De novo, tentando mostrar que não é só algo impalpável, invisível, que os chineses, olhando a natureza, descobriram. Tem muito mais do que filosofia por trás da MTC, tem fisiologia. E é isso que eu sempre tento trazer nas lives, porque me frustra ver as pessoas falando só da questão filosófica, como se fosse tudo uma coisa imaterial, quase que uma criação, uma invenção, assim, uma fantasia, como se fosse uma fantasia criada pelos chineses. E quando você vai conhecendo mais a anatomia, você percebe que é muito mais fisiologia do que fantasia. Tá? Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu acho que as funções do baço que eu queria passar para vocês e associar com a medicina moderna são essas. Essas são as principais funções. E eu espero que agora, quem tinha dúvida, não tenha mais. Quando alguém lê lá e fala assim, pô, eu li que baço controla pensamento. Mas isso é piada? Quer dizer que aquele órgão lá que a pessoa pode tirar se sofrer um acidente de carro vai controlar a minha mente? Isso é ridículo. Então, quem não tem baço não pensa? Não, não é isso. Não é que a pessoa não pensa, mas a alteração do sistema circulatório pela ausência do baço, por mais que o fígado vá suprir muitas funções, há uma alteração. Tanto que hoje os médicos hematologistas falam categoricamente: se puder preservar o baço, eles vão preservar até a última instância, a não ser que realmente seja um quadro, como a gente falou, acidente de carro, uma ruptura do baço, entre a pessoa morrer de hemorragia e tirar o baço. Ou, logicamente que é melhor tirar o baço. Mas todo médico já fala, para o resto da sua vida você vai ter que controlar o EIT, ou melhor, o médico não fala o EIT, ele fala o quê? Sistema de defesa, sua imunidade vai ter que ser controlada o resto da vida. Você vai ter que controlar o sistema, cuidado com hemorragia, porque essa bolsinha de sangue aí que o baço era com 250, 300 ml de sangue para te ajudar numa emergência como essa não acontece. Isso explica também porque mulheres que têm menorragia, que é a menstruação excessiva, né, perda, vão ter deficiência do baço, de sangue do baço, porque o baço ele fica mandando mais sangue, já que a mulher está perdendo em excesso. Ah, Camila, então é por isso que está associada a deficiência de sangue. Lembra? Deficiência de sangue de baço? Associado a crises de menorragia? Tá aí, porque o baço vai estar literalmente doando o sangue que ele armazena de novo para a corrente sanguínea, porque a pessoa está perdendo sangue em excesso. Então, percebe que não é história, é físico, está aqui, acontece. E com esse mapeamento que os chineses fizeram, você consegue ter inúmeros resultados no tratamento. Muita coisa a gente ainda está descobrindo, está comprovando, está confirmando, né? Porque é tanta informação que a gente tem hoje do sistema orgânico que ainda muita coisa está se entrelaçando, mas a grande maioria é idêntica ao que os chineses falaram há 4.000 anos. Então, sai a filosofia, como eu falo, e entra a fisiologia cada dia mais forte no contexto do profissional de MTC. Por isso que é muito importante vocês estarem sempre estudando anatomia e fisiologia e deixando isso cada vez mais firme na mente de vocês, porque ao entender isso bem, vai ficar sempre mais fácil de entender o que os chineses quiseram dizer naquela época. A Denise me pergunta, eu poderia dizer que uma drenagem linfática melhora a minha imunidade? Não exatamente. O sistema de defesa ele depende muito dos nutrientes que você coloca no corpo. Então, a alimentação e aquela função de transformar e transportar do baço, essa sim é fundamental para a sua imunidade. Então, a alimentação é a forma como a gente repõe nutrientes. A respiração eu reponho oxigênio, a alimentação eu reponho nutrientes e a água, que faz parte da alimentação, eu reponho os líquidos e sais. Então, essas três formas do Qi, lembra que eu falei nas últimas lives? A panela de arroz simbolizando lá o arroz, o sólido, a água, o líquido e o vapor, o gasoso, era isso. Eu preciso de alimento para que o baço extraia os nutrientes dali para formar os leucócitos do nosso sistema imune. Por isso que a alimentação, sim, tem muita importância. O que a drenagem linfática vai ajudar é na melhora do sistema vascular. Porque ao retirar líquido do intestino e jogar na corrente, ela melhora a viscosidade do sangue, melhora a circulação, melhora, logicamente,
a distribuição desses nutrientes na corrente sanguínea. Então, a drenagem linfática vai ajudar no quê? A diminuir retenção de líquido. Então, pessoas que às vezes ganham e perdem peso muito rápido por causa de retenção, a drenagem vai ajudar. Pessoas que falam, nossa, eu sei que eu estou na TPM porque eu ganho 1, 2 quilos numa semana antes de menstruar, de tão inchado que eu fico. Né? Inchada que eu fico, né? Porque é mulher. Então, é exatamente isso. A drenagem vai ajudar nisso. Possivelmente existe um quadro de debilidade do baço e aí acaba havendo esse extravasamento excessivo de líquido do interstício e a pessoa começa a reter líquido, ou seja, ao invés do líquido ser eliminado na urina, ele começa a ficar no interstício, aí você fica lá com aquela marca no tornozelo, né, tipo marca de meia, marca do sapato apertando, o pé parecendo às vezes um pão de batata, né, o abdômen distendido, tem pessoas que sentem aumento da celulite, né, a mulher percebe aumento de celulite, tudo isso é característica de que o baço está lá embaixo, está lá embaixo, ele não está bacana. E aí isso tem muito a ver emocional, pensem comigo, por que tem a ver com emocional? Porque se eu estou com a cabeça a mil, que a gente fala múltiplos pensamentos, eu não consigo desligar, eu estou fazendo o quê? Múltiplas conexões neurais. Se eu estou fazendo muita conexão neural, eu estou precisando de quê? Sangue e nutriente para formar energia ali. O que, que eu faço? Acabo com o meu baço. Então não está errado o que os chineses falaram. É físico. Não é loucura e controla o pensamento. Lógico, se você tem hiperatividade mental, você está ali no computador e lendo e tal, e múltiplas conexões acontecendo ali no seu córtex. O que, que acontece? Aquele monte de ramificações de artérias que eu tenho lá no meu cérebro começam a pedir sangue, vem que eu preciso de conexão, que a minha cabeça não para. O que, que vai acontecer? Eu começo a ter uma debilidade do meu baço. Não é? Então eu começo a. Se ainda essa pessoa trabalha a mente e não trabalha o corpo, que é o que muito acontece, principalmente agora nessa quarentena, a pessoa fica o tempo todo no computador, sofá de casa, trabalhando online. O que, que acontece? Ela padece do físico, ela não move o yang, né? Que a gente fala. Ou seja, ela não anda, não caminha, não faz atividade, não tem as contrações musculares, não contraindo músculos, o sistema linfático para, eu começo a reter líquido, né? Diminua a viscosidade do sangue, diminui a quantidade de nutrientes nesse meu plasma, dificulta a circulação para a cabeça. Tem gente que fala, nossa, eu começo a ler demais, no computador demais, me dói a cabeça, me lateja, eu vou deitar à noite, a minha cabeça não para, né? E eu sinto, por exemplo, inchaço, minha digestão não vai bem, lógico, porque o baço ele está tendo que cuidar de muita coisa ao mesmo tempo, porque você não está dando tempo para ele repor tudo isso. Então, ele está tendo que mandar sangue direto, ao mesmo tempo ajudar na digestão, ao mesmo tempo ajudar na retirada de líquido em excesso, aí eu tenho um colapso. E os chineses falam muito bem disso, né? Então, por isso que ao trabalhar o baço, eu tenho que focar em todas essas questões. Como está o emocional do paciente? Como é que está o seu excesso de pensamento? A gente pergunta isso, a pessoa fala, mas existe excesso? Pensar em excesso? Na verdade, é excesso de conexão neural. Quando a sua cabeça está trabalhando aqui, lendo um livro, ouvindo o rádio, atendendo o celular, respondendo o WhatsApp, assistindo live, fazendo tudo ao mesmo tempo, preparando comida, ajudando o filho a fazer aula virtual, tudo ao mesmo tempo, se preocupando com as contas que estão chegando, o Covid não está deixando você resolver tudo, a cabeça fica fervilhando. E isso faz com que essas múltiplas conexões gerem um desgaste também no sistema vascular, porque ele começa a pedir muita circulação ali. Por isso que tem pessoa, como eu falei, que reclama de dor de cabeça, começa a falar que a vista fica cansada, e começa a ter uma série de alterações que também passam para o físico. Na língua, a gente bate o olho e vai estar lá o quê? Marca de dente. A marca de dente nada mais é do que um sinal de inchaço. A língua incha, se comprime contra os dentes e forma aquele monte de desenho. Então, aquela marca de dente nada mais é do que sinônimo de retenção de líquido saindo do sistema linfático e indo para o interstício, fazendo com que você inche e não consiga eliminar a quantidade de líquido suficiente. É muito comum que essa pessoa, depois de um tempo, comece a reclamar de lombalgia, falar que não está urinando muito, porque ela começa a afetar o rim.
E aí, numa próxima live, eu vou falar só do rim, mas lembra, Ba, elemento terra, o chinês fala, controla o rim. E logicamente, porque se o baço vai jogar o líquido no sangue para o sangue passar pelo rim e eliminar, correto? Por isso que uma boa drenagem linfática, logo que você sai da sessão, você quer ir fazer xixi, porque você realmente estimulou o sistema linfático. Então, se o baço começa a travar lá, eu começo a travar o rim, porque se eu não mando líquido para o sangue, o rim não tem o que eliminar. E aí eu começo a ter uma deficiência de rim também. Aí a pessoa começa a ter dor lombar, cansaço, desânimo, ganho de aumento de circunferência abdominal, porque aí começa a reter mais ainda na área abdominal. E aí é aquele ciclo que principalmente as mulheres odeiam, porque elas têm uma maior propensão a esse déficit, múltiplas conexões, né? O homem geralmente ele é mais objetivo. Ele começa uma coisa, ele fica mais focado. A mulher não. A mulher é aquela que está cozinhando, atendendo o telefone, pondo roupa para lavar, assistindo novela, tudo ao mesmo tempo, né? O homem ele já precisa de mais objetividade, mais foco. A mulher não. E aí que ela tem um desgaste ainda maior. Né? Enquanto que a maioria dos homens gosta de alguma prática de atividade, né? Uma caminhada, jogar o futebol, se mover. E a mulher muitas vezes prefere ficar, né, uma banheira quentinha, ficar ali de boa. E é nisso que aí acaba dificultando. A atividade física é fundamental para manter o que os chineses chamam de yang qi, que é a energia do movimento, enquanto o yin qi é a energia do orgânica, tem muito a ver com a nossa alimentação, como eu coloco nutriente no meu corpo. Enquanto o Yang é como o metabolismo trabalha, ou seja, como eu movo o meu corpo. Tá bom, pessoal? É isso aí. Nós estamos há 40 minutos juntos. Eu estou tentando agora fazer umas lives um pouco mais dinâmicas, mais rápidas, para que depois quem não assistiu possa ver de maneira mais prazerosa, porque às vezes 1 hora e meia de live fica cansativo, né? Porque acaba virando uma aula, não uma live. Então, vamos tentar aí seguir com lives de 30 a 40 minutos. Espero ter esclarecido para vocês como a medicina chinesa vê e o quão idêntico praticamente é a medicina moderna, né? E a importância que o baço tem e como os chineses já sabiam de toda essa importância. Espero que agora vocês não tenham dúvidas, para quem ainda tinha, de que não é só algo imaginário, e sim algo real. O baço realmente tem uma função importante no sistema de defesa, que é o nosso Wei Qi pela medicina chinesa. Ele é importante no nosso controle de líquidos orgânicos, Jin Ye, né? Jin Ye, que são toda a parte de, né, o controle da umidade do corpo, sem dúvida, por causa do sistema linfático e da relação importante que ele tem, a relação que ele tem de controle do sangue, de renovação sanguínea, que é fundamental, e que tudo isso a gente hoje tem certeza absoluta que os chineses não estavam viajando, eles estavam de fato entendendo o corpo humano de uma maneira que até hoje a gente não mudou de ideia, né? A gente até hoje confirma as informações que eles falaram. Um grande beijo, Sandrinha, minha irmã, um beijão. Estela, beijo. A Estela falando que a alimentação é tudo para o baço, sem dúvida alguma. É fundamental a gente ter um controle alimentar, evitar excesso de doce, evitar comer em horários muito alternados, porque o baço ele é rotineiro, né? Como a terra. Lembra da personalidade do terra? Gosta mais de rotina, gosta. É bem isso. O baço ele precisa de rotina, aquela coisa de alimentação de 3 em 3 horas que os nutricionistas falam, é puramente baço. Baço e de sistema digestório precisam de rotina para que o organismo funcione melhor. Tá bom? Lourdes, que bom. Dani, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e semana que vem a gente fala de mais algum órgão, de mais alguma informação importante da MTC com visão da medicina moderna junto. Um beijão para vocês e obrigada por estarem aqui comigo.